Estúdio CBN. Trouxe ontem no peito, terra e sapato, em cada passo, do jeito que eu posso. Paulo Miklos, músico, cantor, ator, apresentador, é o nosso convidado de hoje. Ele que está lançando A Gente Mora no Agora, como ele disse. É considerado o primeiro trabalho individual, muito embora ele tenha lançado outros discos solos. Solos? Discos solos? Ou disco solo? Pode ser. Disco solo. É uma missão para o professor Pasquale. Ouve flores, é uma coisa difícil. Concomitantemente a carreira com os Titãs. Então, Paulo Miklos em 94 e Vou Ser Feliz e Já Volto em 2001. Perfeito. E agora, A Gente Mora no Agora. Como é que o álbum foi concebido? Eu sei que essa é uma pergunta ampla, Paulo, mas eu queria que você contasse em linhas gerais como é que foi o processo de concepção e de confecção do disco. Você sabe quando você faz um álbum novo, tem coisas que você persegue mesmo conscientemente, né? De propósito, então que você vai buscar, e tem coisas que acontecem no decorrer do caminho, são felicidades que acontecem. Então eu planejei para esse álbum, primeiro, deixar muito explícita a minha formação na música popular brasileira, na canção popular brasileira, né? Que é a minha formação, a minha escola, aquilo que eu tenho paixão mesmo, absoluta e tal. E para isso, eu queria compor e abrir parcerias com gente diferente. Na verdade, eu reproduzi um pouco aquilo que eu vivi durante 34 anos, cercado de gente talentosa nos Titãs, né? Um pouco que eu reproduzi essa mesma situação, agora com gente muito, na verdade, com grandes talentos, da novíssima geração, os meus ídolos, né? E com gente de gêneros musicais diferentes também. Então eu tenho, por exemplo, o rapper Emicida, que eu tenho uma parceria bacana, e eu tenho o Erasmo Carlos, um dos meus ídolos, né? O Guilherme Arantes, outro ídolo meu. Eu tenho o Tim Bernardes, que é o compositor, cantor, guitarrista da banda O Terno. Vale a pena conferir, que é novíssima, assim, da novíssima geração. Tem a Malu Magalhães, que continua super jovem, precoce, compositora, cantora, acabou de lançar um disco dela lindo. Eu tenho a Lourdes da Luz, tenho o Russo Passapusso, que é do Baiana System. Do Baiana System, a Tati fã dos baianos. Eles são demais, é o show mais arrebatador do Brasil na atualidade, realmente. E Guilherme Arantes. Guilherme Arantes, temos uma balada bonita que eu mandei uma letra para ele, e ele entendeu a letra, a ideia da letra, fez uma canção daquelas que só Guilherme Arantes faz, um melodista maravilhoso, com uma melodia, uma harmonia fantástica. Então é interessante, porque essa coisa, Tati, de parceria, você vê que são encontros, né? Às vezes para a vida toda, né? A gente vê esses parceiros, grandes parceiros como Roberto e Erasmo, né? Como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. São parcerias que inclusive dão muita ciumeira. Então quando o Chico Buarque chegou a compor com o Tom Jobim, o Vinícius ficou enciumado, por exemplo, né? Então são relações, e você se propor a fazer novas parcerias, novas conexões como essas, é muito interessante e muito arriscado da coisa não funcionar. E todas elas funcionaram maravilhosamente bem. O disco é recheado desses encontros fantásticos. Eu fiz música por e-mail, fiz por WhatsApp, fiz de todas as maneiras. Eu queria saber isso, assim, porque cada parceria se dá de uma maneira, né? Eu já ouvi isso de muitos músicos, assim, não tem, às vezes, como você, músicos que fazem parcerias com muitos outros artistas, cada relação é uma relação, cada parceria é de um jeito e tal. Vamos falar de algumas. A Lei desse Troço foi escrita pelo Emicida. Foi escrita pelo Emicida. Como é que foi? Foi assim, eu chamei o Emicida no estúdio do meu produtor desse disco, que é o Pupilo Oliveira, que é o baterista do Nação Zumbi. Nação Zumbi é outra banda extraordinária, né, do Brasil. Do Brasil para o mundo, Nação Zumbi, né? E o Pupilo é um cara conhecedor dos ritmos nacionais, é o baterista, ele é incrível, assim, né? E é justamente essa conexão que eu queria fazer. Marcos Preto na direção artística, né? E Renata Galvão, a nossa produtora executiva, são, assim, o tripé
assim, que mantém, que fez possível esse disco, né? Então eu chamei o Emicida lá na casa do Pupilo e já tramei, bolei uma ideia musical para envolvê-lo numa história, para propor para ele, vamos compor em cima dessa levada, e a levada é um afoxé, aliás, um ijexá, que é um ritmo brasileiro, afro-baiano, né, muito interessante, característico, o ijexá, né? Faz, vamos ver. O ijexá seria o... Ó. Enfim, eu fiz aqui um ijexá do pé quebrado, mas que é um outro gênero, né? Mas essa era a minha ideia, então... Você chegou com a música, ou pelo menos com a sonoridade dela. Eu e o Pupilo, então, preparamos essa base já com uma ideia musical para recebê-lo e para propor. Olha, o que você acha disso? O Emicida, instantaneamente, ele entendeu qual era a ideia e ficou instigado e achou fantástico e topou o desafio de fazer o rap ou procurar um caminho, né? E aí ele começou a escrever algumas coisas e eu falando com ele a respeito disso e falando sobre o disco é um pouco autobiográfico, tem essa pegada, as canções que eu já tinha, e ele começou a escrever num caderno, mas ele não me mostrava, e começou a olhar para mim e escrevia, olhava para mim e escrevia. Eu achei que ele estava me desenhando ali, fazendo um perfil meu. E é verdade, ele estava fazendo um perfil meu, a canção fala disso. Fala de você, da sua figura. Fala sobre a minha estrada, sobre essa minha história, minha caminhada, minha trajetória, Fernando. E eu acho que o Emicida, como grande poeta que é, ele conseguiu me flagrar nesse exato instante, né, da minha carreira, da minha vida, e escreveu A Lei desse Troço, essa canção, que abre o disco, e da onde eu extraí o próprio título do disco. A gente mora no agora. A certa altura ele questiona: você sabe onde a gente mora? Sabe onde a gente mora? A gente mora no agora. Que é essa coisa da gente viver o momento, da gente não viver da nostalgia do passado, alguém que tem uma história grande como a minha, de sucesso, cheia enfim, de histórias bacanas e tal. Não viver desse passado, dessa nostalgia, ao mesmo tempo não ficar numa ansiedade do futuro, que é algo que a gente vive tanto nos dias de hoje, né? Com o telefone bombando, com tantas urgências, né? De todos os lados que e tal. Que dá uma ansiedade danada. Deixa a gente ansioso, né? E a gente perde o pé de viver nesse momento e aproveitar o momento da vida, no momento que a gente está passando nesse momento, e o momento é agora. Canta um pouquinho dela. Vamos lá. Trouxe o ontem no peito, terra e sapato, em cada passo, do jeito que eu posso, a fonte do jeito, as coisas que eu cato, puro e descalço, mas nunca tão nosso. É doce o efeito, pular os buracos, tudo que eu faço é erguer dos destroços, no mundo imperfeito, mergulho nos fatos. Melhor me refaço, é a lei desse troço. Chorar é importante igual sorrir, avisa que eu voltei sem sair daqui. Chorar é importante igual sorrir, avisa que eu voltei sem sair daqui. Sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora. A gente mora no agora. Sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora. A gente mora no agora. Trouxe o ontem no peito, terra e sapato, em cada passo, do jeito que eu posso, a fonte do jeito, as coisas que eu cato, puro e descalço, é a lei desse troço. Chorar é importante igual sorrir, avisa que eu voltei sem sair daqui. Chorar é importante igual sorrir, avisa que eu voltei sem sair daqui.
Sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora. A gente mora no agora. Sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora. A gente mora no agora. Uou! Bom, Paulo Miklos, músico, cantor, ator, apresentador, falando sobre A Gente Mora no Agora. E violeiro também. E violeiro. Um belo violeiro. Falando aqui dessa parceria com o Emicida, o rapper Emicida, na letra de A Lei Desse Troço, ou na composição de Inclusive, A Lei Desse Emicida gravou Troço. o DVD dele ontem. Verdade. Cheio de participações. Eu acompanhei Verdade. tudo pelo Instagram. Eu também. Pelas redes. Tô bombadíssimo, ansioso, né? Bombadíssimo e com tudo que ele merece mesmo, que é um grande artista. Legal. Miklos, como é que foi voltar a trabalhar com o Nando Reis? Numa letra belíssima de Vou Te Encontrar, é o nome da música. A música que tem a ver com algumas perdas importantes pra você, não? Exato, o Nando me conhece, a gente tem uma relação de 40 anos, a gente é super amigo e parceiro, né? Então, logicamente, no momento em que eu estava fazendo esse disco, eu liguei para ele, falei, Nando, vamos fazer uma música pro meu disco novo e tal. Ah, vamos, com certeza, tal. Então, eu vou te mandar umas ideias. Eu mandei umas ideias de letra para ele e tal. Aí passou um pouco do tempo, eu voltei a ligar. E aí, você, né, rendeu? Como é que é, tal? Ah, não, eu tentei algumas coisas, mas não fiquei satisfeito. Me dá mais um tempinho, vou ver aqui e tal. Ah, tudo bem, tranquilo, me avisa, tal. Passou um pouco tempo, ele me ligou e falou, olha, foi de estalo, eu fiz uma canção, ela veio inteira, letra e música, eu fiz pra você, pensando em você. Acordou e tinha a música pronta. É aquela coisa da inspiração, né? E compôs uma canção belíssima. Quando eu ouvi, chorei, a primeira vez que eu ouvi a música. E ele me mandou assim, cantando no WhatsApp, em mensagem de WhatsApp, sabe? Tipo, olha, saiu cantando assim. E aí, quando ele terminou, eu já estava nas lágrimas. Emocionado. Assim. É muito emocionante, é uma canção linda. E fala um pouco sobre a perda mesmo, porque eu passei um período difícil, recente, há 4 anos atrás, né? Eu perdi, no espaço de 6 meses cada um, perdi primeiro minha mãe, depois minha esposa e depois meu pai. 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, foram os 3, né? Então foi um momento muito difícil, assim, e o bacana é que esse disco ele já representa uma superação desse momento, sabe? Ele é um disco alto astral, um disco solar, pra cima, porque ele representa justamente esse reencontro do amor, inclusive. Sobre isso também o Nando fala na música. E ele fala sobre essa coisa de como lidar com a perda de uma maneira tão delicada e sensível e poética, né? Quer dizer, que a gente encontra esse amor, essas pessoas, essa gente que a gente perde, continua com a gente, né? Continua com a gente, continua na natureza à nossa volta e nas coisas, né? Na nossa memória, na nossa lembrança e no nosso coração. Como é que essas perdas que foram importantes, significativas, né? 1 ano e meio, a mulher e os pais, de fato dá um baque. tiro no chão, né? Como é que isso te serviu, se é que te serviu, de combustível artístico? Eu acho que sempre é interessante como a gente acaba aqui transferindo e falando sobre aquilo que a gente sente. É muito importante para um artista, né? Essa vivência toda, a gente traz, a gente carrega com a gente. Eu sou ator também, então essas minhas experiências da vida, eu levo para o meu trabalho. Esse é não só o combustível, mas é o tecido com o qual a gente vai trabalhar, exatamente, entendeu? Então a emoção é muito importante e é muito interessante pra gente, da gente falar sobre aquilo que a gente vive, né? É importante na vida da gente, a gente poder conseguir transmitir, conseguir elaborar na cabeça da gente como é que é isso, o que eu tô sentindo, né? Conversar com as pessoas e tal. E as canções são uma espécie de conversa. A gente conversa sobre esses assuntos. Tanto que, às vezes, uma canção fala por nós, né? Aquilo que a gente gostaria de dizer, né? Isso pode ser uma canção romântica, pode ser o tema, pode ser qualquer assunto, né? Mas, de repente, falou por você. E aquela canção, então, vira uma trilha sonora das nossas vidas, né? E eu acho que é um pouco isso, é encontrar as palavras para traduzir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, mesmo que essa sensação, esse sentimento seja de dor,
né, de falta. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente supera? Como é que a gente encara a vida? E nesse sentido, desculpa, Fê, e nesse sentido, como é que essas perdas te transformaram? E aí, pessoalmente, sem ter a ver com combustível artístico, como é que te transformaram, se é que transformaram, e mudaram, se é que mudaram, o seu jeito de se colocar no mundo, seu jeito de olhar para a vida? Muda muito, né? Quer dizer, você perder os pais, né? É um pouco que você fica sem as referências, né? Enquanto a gente tem os nossos pais vivos, a gente tem uma referência no mundo, né? Você ainda continua sendo filho. Depois que você os perde, então você fica... É você que é o ponto, né? A base. Então muda a tua referência com o mundo, com as coisas. Eu tenho uma filha, tenho 2 enteados pequenos, né? Tenho minha esposa, a Renata Galvão. Eu circula sobre mim, então, um universo de coisas. E eu tenho então é um pouco isso que acontece com a gente, eu acredito. A gente muda um pouco a nossa perspectiva, sabe? E ao mesmo tempo, para mim ficou claro, eu não sei quanto a vocês que nos ouvem agora, né? Mas para mim, perder minha mãe, depois meu pai, foi um ano depois. Quando eu perdi minha esposa no meio do caminho, eu fiquei com aquela impressão de que é o que acontece naturalmente com o casal. Vai o outro junto. É uma coisa muito, muito... É um laço tão forte, tão poderoso, né? Então, para mim, desconectar isso, sentir como foi a história dos meus pais que foram casados, sei lá, mais de 50 anos, né? 60 anos, sei lá, juntos, né? Que é uma história maravilhosa, linda, né? Como é que eu ia superar isso, né? E aí... É um pouco isso, assim, é viver, encontrar forças, a vontade de viver tua, né? Estar aberto para novas experiências, não se fechar, não se enclausurar, não viver de uma coisa do passado, mas estar sempre lidando com isso, e lidando com isso dentro de você num espaço bonito, assim, reservado para isso, num altar que você tem dentro de você, de uma maneira de o enxergar com uma ótica bacana sobre as experiências, tua história, as lembranças boas e tudo, e levando isso com você, na verdade, porque essas pessoas me construíram, elas que me formaram, eu sou o que eu sou por conta dessas relações amorosas e afetivas. E é assim que eu me projeto com novas relações afetivas e afetuoso e buscando o amor. Que bonito, muito bonito. Paulo Miklos, nosso convidado hoje. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa deliciosa. Vem as informações do repórter CBN. Na sequência tem mais um intervalinho e a gente volta com ele em seguida. Rede CBN, top de 5 segundos.